Purricast, o seu podcast da vida real para explorar IA do jeito certo. Com ele. Com o Alan Braz, que hoje a gente vai falar sobre um assunto muito bom e estou muito ansioso porque a carga cognitiva só aumentou na era de IA, Matheus. Nossa, o cérebro tá bombando. E com ele... Matheus Bittencourt. E lembrando, se a IA não traz clareza para tomar decisões e agir no mundo real, ela é só um peso cognitivo. E de fato tá pesando, né? E temos uma convidada aqui especial, Alan, para trazer mais assunto para o nosso papo de hoje. Exatamente. Hoje estamos aqui com a Tamires Reis, que foi programadora na IBM, não sei se ainda é, vamos descobrir, é designer de sapatos, é uma pessoa muito especial que eu conheci e que já foi citada aqui nos episódios anteriores. Ela não pediu direito de resposta, mas a gente quis chamar ela aqui, porque acho que a história dela tem muito a contribuir com essa nossa nova pegada aqui, que eu tô adorando, Matheus, de vida real, pessoas reais, problemas reais, e discutir aqui do nosso jeito. Não somos, já vou fazer o disclaimer aqui, não somos especialistas em nada, não somos da área de saúde, não somos psicólogos, nem entendemos de neurociência, mas a ideia aqui é bater aquele nosso papo. Bem-vinda, Tamires, ao Purricast aí, colaborar com a gente. Obrigada, agradeço a oportunidade, eu tô bem animada. E eu também vim aqui para falar sobre como eu comecei a usar IA para organizar minha mente e trazer de volta a minha vida. Muito bem. Então, Tamires, quando a gente se conheceu, você se apresentou para mim e você colocou aí como as suas questões e até me ensinou muito como lidar com elas e até tratar. Então, explica para o pessoal, se apresenta do jeito que você apresentou para mim, com todos os termos do autismo e da neurodiversidade que você tem. Fala um pouco pra gente. Bom, eu tenho 32 anos, eu tenho muita dificuldade em relação a interações sociais, em saber lidar com eventos assim cotidianos, que para muitas pessoas isso acaba sendo uma coisa normal e natural, mas para pessoas autistas isso não é tão simples quanto parece. Então, isso acaba trazendo muito estresse e ansiedade para uma pessoa neurodivergente saber lidar, e limita muito a própria vivência da pessoa no mundo e no dia a dia. E o que chamou a atenção foi que a tecnologia, assim como lá no episódio do Thierry, que eu te citei lá, ajudou ele na questão da acessibilidade e da autonomia, né, em que o Thierry, para quem não ouviu, procurar aqui no nosso feed, ele é uma pessoa surda, e ele é hoje um conselheiro, tal, ele faz uma carreira brilhante e usa a IA para tudo, né? E para ajudar ele. Você me chamou a atenção porque quando a gente começou a fazer mentoria, Matheus, foi quando lançou o ChatGPT, né, Tamires? E você me deu um depoimento e falou assim: nossa, mas isso é fantástico porque isso me entende, eu posso escrever tudo que eu quiser, ele é literal, ele vai responder de uma forma que eu também entendo, sem entrelinhas. E como foi assim esse começo seu na tecnologia? Eu sei que você trabalha um pouco como QA, né, na parte de qualidade, mas esse entusiasmo seu com a IA, como foi essa entrada? No começo foi muito bom porque eu sou uma pessoa que pergunta muito, e eu não tinha para quem fazer essas perguntas, então eu tinha muitas dúvidas sobre tudo no mundo, e a IA estava lá para poder me ajudar, né? Antes eu tinha que ficar perguntando para algumas pessoas, para alguns amigos, e isso também, nem sempre as pessoas estavam disponíveis, né? Às vezes a pessoa não tem tempo, tem a vida dela. E aí ela começou a me ajudar a descobrir como que realmente é um dia a dia assim com mais autonomia, né? E foi até legal porque como o GPT foi evoluindo, era muito gostoso também ver essa evolução, que no começo era um pouco mais difícil, né? E com o tempo ele foi melhorando muito, foi me trazendo mais possibilidades e até um jeito melhor de aprender a me comunicar. E até uma questão também, eu fico assim, ouvindo você e realmente pensando. Você falou sobre a questão de ser literal, né? A gente fala muito, né, para as pessoas sobre como escrever um prompt. E para você, essa questão de ele precisar ser literal, foi mais fácil, realmente é muito mais intuitivo. Eu acho que muita gente se perde um pouco de, às vezes, querer escrever muito, né? Se perde no que pedir para ele. Então, você acha que, assim, esse jeito de comunicação da gente, em vez de ficar floreando, perguntar direto, funciona? Qual a tua opinião sobre isso? Funciona muito, porque
eu, na verdade, eu tenho muito mais facilidade, né, para falar com a inteligência artificial do que com pessoas. Porque eu falo literalmente o que eu preciso saber. Sim. Se eu falo a minha dúvida, eu falo. E a resposta ela vem desse jeito também, né? Uhum. Então, quanto mais tem esses floreios no meio da conversa, mais perdida eu fico, mais cansada eu fico. E quando isso é tirado, eu consigo ter uma comunicação mais clara, me sinto também mais confortável. Então, quando eu vou escrever um prompt, é literalmente o que eu preciso saber. Então, pra mim, eu não sei, eu vejo isso como algo como eu sempre fui, como eu sempre pensei, como eu sempre falei. Legal. Que legal. E tem o outro lado também, né, Matheus, que a gente falou na nossa maratona lá, inclusive, quem não fez a nossa maratona de IA, entra aí no maratona.ia.br que você vai ver o nosso curso. Um dos nossos exercícios, nossos desafios, que é, por exemplo, a análise do perfil do LinkedIn, você faz um prompt de 3 linhas e ele gera um relatório de 5 páginas. Então, como você falou de sobrecarga, e eu falei na abertura de sobrecarga cognitiva, uma das questões é isso, né? Esses modelos de texto, ok, eles geram textos ótimos, maravilhosos. Agora, como você falou, evoluiu. Então, eles já sabem que não sabem e vão buscar, já sabe que não sabe, já sabe que não está nos dados de treinamento e vai buscar na web ou em alguma ferramenta o conteúdo, mas geram textos muitas vezes grandes. Se você não sabe fazer um bom prompt, né, pedir, eu quero só em uma frase, ou em um parágrafo, ou em uma lista de 5 itens, ou em uma tabela, ele vai te gerar, e ainda, gente, você vai naquele pesquisa profunda, aí ele vai te gerar né, um livro de 50 páginas. Patente, exatamente. E eu, Tamires, do meu lado pessoal, eu tenho muita dificuldade também de ler um texto de 5 páginas. Eu não consigo prender minha atenção hoje de ler um texto de 5 páginas. Como que você lida com isso, com essa sobrecarga que a gente trouxe na questão do trabalho, de gerar sobrecarga no trabalho, em termos de artefatos para outras pessoas, mas e nessa questão básica mesmo, de quantidade de conteúdo para consumir? Como que você lida com isso? Eu vejo que, assim, no geral, o nosso dia a dia, né? A nossa realidade hoje em dia, ela é muito sobrecarregada de várias coisas, né? Então, não só na questão de usar IA, mas isso no começo também era o que me deixava muito exausta. O mundo inteiro estava meio que sobrecarregado de muitos estímulos, e isso foi me afetando cada vez mais, porque eu também tenho TDAH. Então, mesmo com a medicação, mesmo eu já fazendo os meus ajustes para conseguir ter mais atenção no dia a dia, não estava sendo suficiente. Então, eu tive que encontrar essas outras formas de lidar com a sobrecarga do mundo e usando a IA também para me ajudar. Então, essa questão de gerar muito conteúdo, quando eu estou usando a IA, eu separo em dois modelos. Às vezes eu realmente preciso, né, de um conteúdo mais aprofundado, mas aí eu separo aquele tempo para conseguir fazer esse estudo. No geral, eu não tenho muita resposta assim grande. Eu acho que o resultado que eu tenho quando eu uso IA, ele é bem direto, ele é bem polido, né? Então, essa demanda de geração de dados, eu não tenho muito no meu dia a dia. Que boa. Inesperado, Matheus. Eu acho que ela cai naquele caso do prompt que você perguntou antes, que você comentou antes, que assim, quanto mais literal, específico e claro eu for no prompt, mais subsídios eu dou para IA, ou seja, vai aumentar as probabilidades nos cálculos lá da geração dos tokens, e ele vai me dar respostas mais concisas, né, mais resumidas. Não, e assim, eu acho que eu fiquei curioso justamente assim, compartilhe com a gente aqui também, então assim, acho que todos esses usos, eu acho que com certeza tem um impacto não só, diria eu, assim, de trabalho e tudo mais, mas eu acho que a gente está falando aqui de um impacto na sua vida, né, social e tudo mais, incrível. Que os pais compartilham com a gente um caso que realmente te trouxe produtividade. Um caso assim, caramba, seja no seu trabalho, seja na sua vida, na sua empresa, que você comentou aqui com a gente. Então, assim, qual o caso, você falou assim, caramba, esse caso eu usei IA e ela me economizou muito tempo, senão eu teria que ficar aqui pesquisando, fazendo. Compartilha com a gente o caso que realmente deu certo, por favor. Uma das coisas que me ajudou bastante foi na questão de gerenciar o que eu estava me alimentando e também o que eu estava gastando. Então, me ajudou na questão de gerenciamento de finanças, né? Nossa! Precisa disso, eu também. Faz depois os prompts, por favor, para economizar o tempo. Mas, caramba, e até assim, antes de entrar, você comentou também que você acabou fazendo uma mudança, você usou IA para fazer uma mudança. Conta pra gente como é que foi, porque eu já fiz algumas mudanças e realmente, na época, não estava dando esse bom, mas
eu acho que eu ia economizar muito tempo. Eu gastei muito tempo pensando, organizando a mudança. Conta pra gente como é que foi, por favor. No primeiro momento, eu comecei a usar IA para fazer essa mudança, né? Porque eu morava em uma casa de 300 metros e agora eu estou num apartamento. Então, tinha toda a questão da mobília, né? De como, o que eu ia fazer com essas mobílias, como que eu ia procurar um lugar para alugar, porque eu não tinha noção de como que fazia uma mudança. Então, usando a IA, eu consegui ter esse passo a passo do que eu tinha que fazer primeiro, das empresas que eu tinha que contactar para conseguir descartar móveis, para conseguir doar, para conseguir fazer o transporte, me indicar também alternativas sobre como lidar com algumas situações, porque eu tenho 10 gatos. E eu não sabia, eu tenho 10 gatos. Eu não fazia ideia de como que isso ia ser dentro do apartamento. Então, usando a IA, eu consegui me adiantar na questão de quantas caixinhas de areia eu teria que ter, qual o espaço que eu teria que ter para esses gastos, né? Então, a metragem do apartamento ideal que eu deveria ter para ter essa qualidade de vida dos meus animais. A questão de transporte também, eu não fazia ideia que tinha transporte de pet, tipo Uber Pet. Nossa. E eu só descobri por conta da IA, que ela que acabou falando e eu entrei em contato. Até passou, né, uma recomendação ali de um link de uma empresa, eu entrei em contato e usei esse serviço, porque ninguém queria transportar os meus animais. E na questão também até da quantidade de caixinhas de transporte que eu deveria comprar, e se era melhor, por exemplo, eu comprar 10 caixinhas pequenas, ou se era melhor eu comprar algumas maiores. Eu descobri também que tinha algumas mochilas para transporte de animais. Então, toda a questão de como iria ser essa nova vida, eu consegui me antecipar antes, e também de uma forma muito rápida, porque eu acho que eu fiz a mudança em uns 15 dias, mais ou menos. Caramba, nossa. Rápido. E olha, que caso de uso interessante. É interessante, né, Matheus? Porque coisas que parecem triviais, mas fazer uma mudança é uma operação logística, tem Exato. E variáveis, né? E imagina, né, Tamires, que para você e para uma pessoa neurodivergente, seja qual for, essa carga de planejamento, de organização, seja um pouco mais pesada, né? E até de execução. E legal que isso te ajudou. E como, acho que o ponto que você colocou, Matheus, é a qualidade de vida, né? Porque a gente, Tamires, fala muito de negócios, então retorno de investimento, né? Eu tô botando grana no projeto, eu quero ver quanto de grana vai voltar para minha empresa. Mas o retorno real é a qualidade de vida, né? No caso, quanto que melhorou a qualidade de vida. E no caso da sua organização alimentar e financeira, o que não funcionou, o que a IA é horrível, assim, não põe lá que vai te atrapalhar, que te atrapalhou mais do que te ajudou. Uma coisa que eu queria compartilhar nessa questão do retorno financeiro é que eu também fiz essa estimativa antes da mudança, porque... legal, volta. Pela questão do valor do aluguel que seria diferente, eu iria ter um valor mais alto. Só que eu fui avaliar primeiro justamente se essa mudança e esse valor a mais que eu estaria pagando, se ele iria ser compensado com o tempo, né? E para mim foi muito sorteiro, porque trouxe o lugar que eu escolhi para morar hoje, ele tem uma qualidade de vida muito melhor. Mas eu só fui conseguir ter essa percepção realmente de que eu estava fazendo uma boa decisão, porque aí ela me mostrou isso de uma forma muito clara, sabe? Morar num lugar menor iria também deixar o ambiente menos sobrecarregado, eu iria gastar menos tempo, porque cuidar de uma casa. Então, isso tudo eu também já tinha estimado, né? Antes de fazer a mudança. Então, eu tive muita certeza e muita paz do lugar onde eu deveria estar alugando, e também da questão de quanto eu estaria gastando em retorno sobre isso, por conta dessa percepção que inicialmente eu não tinha, né? A gente só fica olhando para preço e acha que é só sobre dinheiro, né? E na verdade é muito mais do que isso. É lógico, claro. Afinal de contas, controlar o orçamento doméstico é uma questão de qualidade de vida também. Né? Exato. Se você é desorganizado, fica devendo, fica correndo atrás do rabo, sua preocupação aumenta e sua vida piora. E assim, Alan, sabe que eu ouvindo aqui, eu tive um insight que assim, aqui é um caso real do que a gente fala desde o ano passado. Exato. Né? Que é do GO, que é quando a gente faz nossos sites, né, serviços, poderem aparecer para uma IA, para ela conseguir ler e vai aparecer na resposta. Então, assim, essas empresas foram, né? Olha aqui um novo tipo de negócio, né, um caso prático, né, que é IAs recomendando, né, que está vivendo esse assunto, né,
vão ter anúncios ou não vão ter anúncios nas IAs, assim, por diante. Então, assim, eu acho que um caso prático de uma necessidade real que acaba impactando uma decisão, né, comercial, uma decisão de uma compra, venda e assim por diante. Caramba, que interessante. Uma mudança, né? Uma mudança. Que realmente a gente sabe que tem muito custo envolvido, é uma decisão super importante, né? E assim, acaba sendo, eu diria, muito estressante. Então, realmente tem que tomar muita decisão, é muito dinheiro envolvido. Então, realmente, eu acho que o principal que eu estou ouvindo aqui é justamente isso. Trazer esse passo a passo, quanto mais mastigado, uma decisão que você tem tanto estresse, realmente ajuda. Né? Então, assim, mas a Tamires é um exemplo legal porque é o que a gente diz, ela sabe usar IA do jeito certo. Sim. Porque senão ela iria para Porto Rico sem precisar de visto, né? Porque a gente falou que não precisa, chega lá não vai poder entrar. Ou, né, Tamires, você ia pegar um carro, um Uber e visitar um imóvel num bairro que não existe, né? Não sei. Então você é um exemplo disso, de que funcionou. Agora, uma curiosidade, com 10 gatos, quantas caixas de areia você tem aí para os gatos? Ele me recomendou que eu tivesse entre 7 e 8, mas eu não consegui fazer isso ainda, por conta da questão do espaço. Só que ele me recomendou areias que rendem mais e que são mais eficientes do que as que eu já usava. Então, hoje em dia eu também gasto menos dinheiro mensalmente, porque agora estou usando areias mais econômicas e que rendem mais. Vou ter que fazer meu orçamento aqui. Que a gente nem sabe disso. Você tem gato, Matheus? Não tenho, mas se ajudou no gato, vai dar aqui, com certeza. Não, é um fato. Mas então, Tamires, legal, acho que super caso, e eu nunca tinha pensado nisso, realmente muito bom. E aí, o que não deu certo? Uma coisa que te atrapalhou, né? Você pediu, ele falou uma coisa errada, ou você gastou mais tempo do que deveria? Tem algum caso para compartilhar com a gente? Porque assim, quando você vai fazer, eu já tentei fazer isso várias vezes, Matheus, de fazer esse gerenciamento financeiro, a gente tem que dar o subsídio, né? Assim, tem alguns aplicativos que você conecta o seu banco, conecta o seu cartão, ele já pega tudo, mas eu não confio nisso. Assim, você tem que alimentar os seus gastos, né? Fazer aquele diário. Nossa, fui agora na padaria, gastei R$10 no pão de queijo. Cara, isso é uma sobrecarga, né, Tamires? Se você fez essa rastreabilidade da sua alimentação e das suas finanças, o que isso te ajudou na questão da ansiedade, do microgerenciamento? E que não ajudou, né? O que atrapalhou? Porque para mim isso já é um entrave. Para mim, eu não vejo, assim, sendo bem sincera, eu não tenho nenhum relato negativo para falar sobre alguma coisa que eu fiz. Tudo para mim foi extremamente positivo. Essa questão de microgerenciamentos, esse era o maior problema e é a minha maior dificuldade que eu vejo como correlação de autismo, né? Que é o pensar demais e não saber como agir. Então, inicialmente, quando eu comecei a usar, eu passava bastante tempo assim, né, escrevendo e anotando essas coisas para eu entender até o meu próprio comportamento, porque eu também não tinha isso muito claro para mim. Então, eu me propus a passar esse período, né, fazendo essas anotações e as próprias análises sobre mim mesma, e com o tempo, isso foi diminuindo, porque eu entendi o que eu estava fazendo, entendi meu comportamento, entendi até o que eu estava consumindo, o que eu estava me alimentando, e ajustando. Então, se eu via, eu gastei, sei lá, R$100 só com pão de queijo esse mês. Aí eu ficava pensando, isso aqui é realmente necessário? Acho que não é, né? E aí eu parava de fazer aquilo. Então, eu ajustava todos os comportamentos que, ou por questão que não fazia mais sentido, ou que era desnecessário, e depois eu já não precisava mais pensar sobre isso. Então, eu ia automatizando até os meus próprios comportamentos. Legal, porque é muito complicado isso mesmo, né? Mas mudar de assunto aqui, Tamires, eu acho que com você é muito interessante discutir isso, porque você viveu isso na pele, e quando a gente dá as palestras, né, e vê os relatórios de usos da IA, principalmente do ChatGPT, que soltou um relatório bem completo ano passado, essa questão muito polêmica, né, do uso em terapia da IA generativa, dos chatbots no começo, e você que acompanhou essa evolução, né, porque você abrir uma ferramenta, um site e desabafar com ele, já acaba, por si só, já é uma terapia, né? Óbvio, não é uma psicanálise, nada. Mas como você viveu isso na pele, Tamires, essa questão de usar uma tecnologia como um terapeuta, e quais foram os benefícios e desafios que você teve?
Eu comecei a usar porque no nosso dia a dia ele é muito corrido, então a gente não tem muito tempo para muita coisa, até essa questão que você comentou sobre ter que ficar gerenciando tudo que a gente faz, os streams e tudo mais, isso também é uma coisa que me irrita muito e me tira muita energia. Então eu via que muitas coisas que, seja comportamento, então modelos de como é feito algum tipo de atendimento, iria levar muito tempo até ter algum resultado. E quando eu fui ver em relação ao autismo, eles recomendam que uma intervenção seja feita o mais cedo possível e que precisa ter uma carga horária de no mínimo 40 horas. Só que eu só fui ter meu diagnóstico com 27 anos. Ah, tá. E aí eu fiquei com essa questão, né? Se o ideal é cedo, porque eu tô com 27 e eu vou fazer 1 hora por semana ou por mês, eu não vou conseguir me desenvolver. Uhum. Então, eu tive que encontrar essas outras alternativas, né? E que também fosse mais viável no meu dia a dia para conseguir aplicar. Porque se eu fosse pagar também por tudo isso, não tem quem aguente, né? É muito caro. E eu comecei a fazer também esses pequenos relatos, né? Do que estava acontecendo. Mas eu não sei. É esse o grande ponto que eu fico assim. Porque quando eu falo com a IA, ela não fica alucinando, dando respostas erradas. Então, eu só li sobre isso, só que eu não percebi isso também na prática. Porque muitas vezes, na verdade, ela mesma não deixa com que eu faça, com que eu tenha atitudes erradas. Tipo, se eu for querer ter algum, por exemplo, eu quero comprar, por exemplo, quero gastar R$1 milhão com impressoras 3D. Ela mesma fala, não faça isso. Você não tem orçamento para isso, porque ela sabe muito da minha realidade. Então, quando eu comecei a usar como diário para escrever tudo aquilo, coisas que com um terapeuta, com um psicólogo, isso, até um psicólogo saber sobre tudo isso, iria levar muito tempo. E eu comecei a usar, então, para registrar essas coisas e levar para o psicólogo só o ponto lateado do que eu precisava tratar, ou que eu não estava sabendo lidar, e também para ele avaliar, né? Para ver, isso aqui que eu estou fazendo, esse caminho que eu estou seguindo, tá certo? Então, inicialmente, a IA, ela me ajudou para eu entender como que eu estava mentalmente, né? Eu perceber esses padrões de comportamentos e de pensamentos que eu estava tendo. E, com o tempo, o psicólogo, ele entrou até como um validador que isso estava funcionando, porque todos os meus terapeutas, eles falaram a mesma coisa, assim, que eles não imaginavam que eu iria conseguir passar e evoluir tão rápido, porque eles também ficaram impressionados com o resultado, porque antigamente eu mal saía de casa, né, e hoje em dia eu sinto assim que aí ela me trouxe a minha vida de volta pela questão de eu agora sei melhor como que é viver o meu dia a dia. Porque antes eu não sabia, eu até queria me expor a situações, sair mais de casa, só que eu não tinha esse manual de convívio social. E agora eu tenho isso. Então, desde o começo do ano, assim, eu me coloquei mais em situações de sair de casa, né, de fazer coisas novas. Sim. E coisas que, assim, em 31 anos da minha vida eu não conseguia fazer. Que legal, que legal. Então você tem é isso que é legal o seu relato, né, Matheus? Ela tem um acompanhamento real. Isso, é importante. E você falou uma coisa que me chamou a atenção. Você usava como um diário. Você ia relatando, ou seja, você foi dando subsídio e contexto para as respostas serem ali úteis para você e não genéricas. E outra coisa, Alan, assim, que eu adorei, foi que, assim, eu acho que foi essa combinação, né? Então, assim, sabe, obviamente, toda relevância no trabalho de um psicólogo, de terapeuta, assim por diante, mas ela comentou dessa questão, tipo, de estar no dia a dia. Então, usar a IA como talvez esse diário e poder dar isso como subsídio para um psicólogo enriqueceu muito mais, provavelmente, o tratamento, né, a terapia, assim por diante. Achei incrível, né, essa combinação, né, esse usar do jeito certo, né, que a gente fala muito aqui. Então, é verídico, incrível. Realmente achei esse caso de uso muito interessante. Pode provavelmente ajudar milhares de pessoas. Né? Acho que estejam. Nossa, que irado. Vai lá. É porque muitas vezes também os próprios profissionais, eles têm uma dificuldade de entender melhor como que funciona na mente de uma pessoa neurodivergente, né? Então, às vezes, a própria pessoa tenta explicar alguma situação que, para ela tá falando com clareza e com nitidez e tá detalhando o acontecimento. E, às vezes, o profissional, ele
não compreende da mesma forma. E eu também não conseguia entender o que estava acontecendo. Eu explico uma coisa, só que o retorno que eu tenho não está sendo eficiente. Então, quando eu comecei a relatar isso na IA, eu conseguia chegar e falar de outra forma, falar com mais clareza. E aí o profissional também conseguia me ajudar com mais clareza. Sim. Que legal, que legal. E do ponto de vista técnico, né, a gente está vendo que começou com as IAs generativas genéricas, né, o próprio ChatGPT ano passado já lançou o ChatGPT para saúde, especificado em saúde, porque identificou lá que uma porcentagem bem relevante dos prompts das perguntas eram relativas à saúde. E você conhece, no nosso campo, você conhece já algumas IAs que já são específicas para isso, ou para terapia, ou para realmente para caso até de autismo, de TDAH, para ajudar nessas questões do dia a dia? Ou não? Ainda está genérico. Eu vi que tem bastante ferramentas, só que normalmente muitas delas não funcionam para mim, mesmo sendo para essas funções. Então, eu sempre acabo optando por usar a IA da forma mais personalizada assim, na questão de como eu uso, porque eu vejo que só assim funciona realmente, sabe? Então, quando eu uso algum aplicativo, independente de qual aplicativo seja, sempre vai ter alguma coisinha que eu fico pensando, putz, mas isso aqui tá me dando muito tempo, então isso aqui poderia ser feito de uma forma mais eficiente. E eu sinto que usar esse tipo de coisa me toma mais tempo e traz menos resultado. Quanto mais eu uso a IA voltado para o meu padrão de comportamento, melhor o resultado. Então, não gostei muito das coisas que eu vi e acabo também não usando. Eu prefiro ficar desse jeito mesmo que eu uso. Perfeito. Olha, Tamires, quanto insight nesse episódio. Eu fico pensando assim, que a gente, acho que, de fato, acaba sempre pensando muito em atrelar a IA, né, para negócios, né? Mas eu acho que o impacto de você, né, poder conseguir impactar a sua vida, usar melhor, faz com que até os seus negócios, né? E aí uma curiosidade que a gente estava comentando com você também, eu vou ter que fazer essa pergunta aqui no episódio, né? Além da mudança, né, que você comentou, eu fiquei sabendo, você comentou aqui no backstage, que você também, assim, usa, né? Tem uma loja e até impressoras 3D. A gente comentou, eu vou ter que repetir essa pergunta que eu adorei. Se você já chegou a combinar esses dois mundos, como até no seu negócio, né? Como você usa IA, né, para te dar aí benefícios diferenciais? Porque sabendo que você imprime algumas coisas aí para os sapatos. Conta mais pra gente, por favor. Eu uso muito a IA para avaliar, primeiramente, o arquivo que eu estou imprimindo, porque ele leva um tempo, né? Então, o mínimo para você imprimir algo na impressora 3D vai levar umas meia hora, uma hora. Então, para eu prever o quanto eu preciso fabricar, o tempo que isso vai levar, a quantidade de impressoras necessárias para isso, o gasto que eu vou ter, tudo isso eu já faço a simulação na IA para ver se aquele arquivo, aquele produto vai ser viável realmente de ser produzido, porque às vezes é algo muito bom, só que leva muito tempo. Então, eu até também criei um GPT ali para ele conseguir me ajudar a analisar os arquivos, né? E eu já passo para ele todos os parâmetros de tempo, de quanto vai gastar de filamento, e ele me fala, ó, isso daqui, com o valor que você vai vender comparado com o mercado atual e a faixa de preço, não vale a pena você fazer isso, não vale a pena você vender, vale a pena você optar por outra coisa. Então, tem tudo isso. E na questão também da rotina de fabricação de produtos. Ele já me passa ali um roteiro de qual é a melhor ordem de imprimir os produtos, né? Porque eu acabo fazendo muito em escala. Então, se eu ficar fazendo muitos produtos de picados diferentes, leva muito mais tempo. Então, ele também já automatizou todo o fluxo de fabricação para mim. Caramba, isso é ROI na veia! Meu Deus do céu, que episódio aí? Meu Deus, que casos de uso. É porque a gente fala muito aqui também, né? Então, assim, sobre vale a pena, né? Às vezes a gente gasta mais tempo para escrever o prompt do que responder o e-mail, que seria mais rápido. Então, assim, a gente pode fazer essa tecla, né, de realmente usar para o que tem valor. E eu acho que você literalmente, né, usa IA para valer a pena tomar uma decisão, né? Que às vezes demora mais para fabricar do que realmente retorna o valor que vai vender. Achei incrível.
Alan, realmente. Só que a gente pensa, né? Porque como as ferramentas são, até quando ela estava falando da questão até da terapia, só voltando um pouco, da disponibilidade, né? Como está disponível, é muito fácil de usar, é relativamente, você vai usar uma ou outra para brincar, é relativamente barato. Eu imagino que você falou nessa questão da impressora 3D, Matheus, pensando em ela gerar designs com IA. Sim. Mas isso não é o gargalo, porque ela é a Sim, designer, né? Ela já sabe, ela já tem os produtos, ela já sabe o que ela quer fazer, ela já sabe o que ela quer customizar, né? E o que ela quer é o problema dele é produção, não é porque é dinheiro, exatamente. Não pode ficar perdendo dinheiro. E assim, admito, quando eu fiz essa pergunta mesmo, eu falei assim, ela deve pedir para gerar um negócio, né, para automatizar o envio para a impressora 3D, sei lá, de tal, imaginando várias coisas. Quando o básico era, vale a pena fazer? Né? Vai dar ROI? Não vai? Isso é um básico de qualquer negócio, né? Não perder dinheiro. Então, assim, que caso na veia. Isso aqui tem que ter esse corte aqui para pensar como exemplo. Adorei também, adorei. Muito bom, meu, que episódio, hein? Gostei. Estamos chegando aqui pro final. Sim. Trazer esse lado aqui humano seu, Tamires, real mesmo, de um exemplo aí de pessoa que a gente se conheceu no trabalho tecnicamente, com mentoria, mas que, assim, você enfrentando aí seus desafios na vida, de mudança, do lado pessoal aí, familiar, e superando tudo, parabéns. Claro, você é o ser humano melhor por você, não pelas ferramentas que você usou, mas você podendo ter um conforto é sempre melhor, né? Claro, a gente, um conforto mental até, nesse caso. Eu acho que, assim, é o que a gente fala, é potencializar o ser humano. Então, assim, ela tá usando IA para ela usar o melhor dela, e assim, do jeito que funciona melhor para ela. Né? Então, assim, eu acho que isso ficou muito claro nesse episódio, né? E esse caso final do Roy, perfeito. Então, meus amigos, estamos aqui chegando no final desse episódio. Tamires, muito obrigado, adorei. Por favor, continue contribuindo na nossa comunidade. Mande mais exemplos, mande a nossa loja lá na nossa comunidade, quero saber, fiquei curioso para ver. Né? Então, assim, eu acho que é super rico essa troca. Mas, meu amigo, se o pessoal quiser saber aí como usar a IA... Calma, se o pessoal também está fazendo terapia, ou é um médico, né? Talvez eu traga um amigo meu aqui que é psiquiatra para a gente falar sobre isso, né? Sobre essas novas ferramentas, sobre a disponibilidade, o impacto positivo, no caso que a gente trouxe aqui da Tamires, mas também dos outros, muitos negativos que tem, como tudo. Vem falar com a gente, entra lá na nossa comunidade no WhatsApp, que tá muito legal, no comece.ia.br, tem tudo. Para ouvir a gente, você já tá ouvindo, então você já sabe onde é, mas se você não sabe, podcast.ia.br, vai para nossa página e tem tudo lá. E até porque, assim, acabamos de reformular nosso site, então agora nosso ponto de entrada em tudo que é lugar, podcast.ia.br, você encontra todos os links para facilitar, igual a Tamires falou, facilitou, lá tem o link do Spotify, do Instagram, de tudo, mas quer saber um pouco mais, quer ter casos de como implementar na vida real? Simples, meu amigo, a gente tem a nossa maratona disponível, você faz na hora que você quiser, no tempo que você quiser, realmente coloca IA no seu negócio, na vida real, faz, comenta com a gente, está super curioso para ver mais casos reais, mais Tamires aqui compartilhando como é o uso na vida real, do jeito certo. Adorei esse episódio, pessoal, realmente várias dicas, vários insights, que aí vocês querem, né, trazer aqui casos de pessoas reais, na vida real, como tá fazendo. Então... Muito obrigado, Tamires. Quer fazer algum comentário final antes do Matheus nos ver nos próximos episódios? Perfeito, timing. Eu agradeço a oportunidade, né? Eu fiquei também bem feliz em ver todas essas coisas assim, que eu venho fazendo e que realmente tem um valor muito maior do que eu imaginava. Então, pode ter certeza que eu vou compartilhar esses casos assim do meu dia a dia na comunidade também. Poxa, muito obrigado, Tamires, de verdade. Conta com a gente. Que a sua história vai ajudar muita gente. Sim, eu tenho certeza. Então, chegou a hora. Meus amigos, nos vemos no próximo episódio. Até lá, hein? Tchau, valeu. Obrigado, Tamires. Para mais informações, acesse pullrecast.dev. Este podcast é uma produção independente e não representa a opinião de nenhuma empresa.